Uma vez feitas as linhas auxiliares, nós já definimos os pontos de captura necessários. Nós conseguimos com esses pontos fazer a cota desse isométrico. Lembro que para a gente fazer a cota do isométrico, primeiramente nós temos que definir como layer corrente e layer cotas. E nós temos que utilizar a opção oblíquo. Eu não consigo utilizar a opção lineares para fazer as cotas no isométrico. Então nós clicamos aqui na opção oblíquo e vamos clicar nos pontos que a gente quer fazer as nossas cotas. Então, a primeira cota que eu vou precisar vai ser exatamente aqui, ó, o comprimento desse objeto. Então vamos dar um clique aqui nesses dois endpoints aqui. Eu defini aqui a cota que é o comprimento desse objeto. Outra cota linear que nós precisaremos, que na verdade não é linear, são as cotas alinhadas, é essa que vai definir aqui, ó, a distância da nervura a essa extremidade aqui do objeto aqui. Também precisaremos saber qual é a profundidade da nervura. Nós clicamos nesse ponto aqui, nesse outro endpoint, vamos definir a profundidade da nossa nervura. Eu preciso saber aqui a distância entre esses dois centros. Sempre utilizamos as cotas alinhadas para a gente poder definir aqui. Eu preciso agora saber, ó, a altura dessa nervura aqui, a altura dessa nervura e essa altura aqui, ó, desse segmento que aqui está. Então nós vamos aqui usar a opção alinhado. Vamos clicar nesse ponto aqui, ó, definir essa altura de 3. Clicamos no alinhado novamente, ó, dou um clique nesse ponto, dou um clique nesse ponto aqui, ó, vamos definir a altura de 2,5. Eu posso definir essa altura aqui, ou simplesmente fazer toda a cota aqui desse nosso isométrico aqui, dessa altura maior, como foi feita essa representação. Como que a gente faz para achar? Lembrando que no isométrico nós temos que usar linhas auxiliares para poder achar essa representação de forma adequada. Então vamos fazer uma linha auxiliar aqui, comando line. Nós clicamos aqui, ó, nesse ponto aqui. E aqui eu vou puxar a linha com uma altura de 5 metros. Dou ESC para sair. Eu não consigo visualizar. Para que possamos visualizar, nós viemos aqui no Layer Extra Visível, vamos desligar o Layer Extra Visível. Aqui eu já encontrei exatamente aquele ponto de captura que eu não estava conseguindo utilizando essa linha auxiliar. Vamos usar o comando alinhar novamente, clicamos nesse ponto, clicamos nesse outro ponto aqui, ó. Nós já temos a nossa cota com a representação de 5 metros. Essa linha auxiliar ela pode ser apagada. E nós vamos ligar o nosso layer extra visível. Consegui com essa linha auxiliar achar aquele ponto de captura que estava faltando. Lembro que os arcos e os círculos eu vou usar essa opção aqui que é o líder para poder fazer essas cotas aqui. E aí a pergunta que vai surgir é, essas cotas elas não estão com essa mesma formatação que está o desenho aqui ao lado. Como que a gente faz para resolver essa questão? Essas cotas elas são cotas oblíquas. Para que a gente possa acertá-las, nós temos que usar o comando de medit. Então como é que a gente acessa eles? Lembro a todos que o CAD ele tem várias funções e várias ferramentas, e essas ferramentas elas estão organizadas. Só que aqui nessa opção do menu Label, eu até então eu não consegui ainda localizar aonde aparece essa opção que é o de Medit. Mas eu sei via teclado que se eu digitar a opção de Med, eu entro nesse comando que é o de Medit. Por isso que eu ressalto a todos os meus alunos a importância da gente utilizar a versão na língua inglesa, pelo fato desses atalhos aí serem na língua inglesa. Então nós digitamos o comando de Med, apertamos o Enter, nós clicamos aqui na opção oblíquo, ele pede para que nós selecionamos o objeto, então a gente seleciona aqui essas duas cotas, por exemplo, aperto Enter para confirmar a seleção,
e ele vai pedir o ângulo que a gente vai fazer essa rotação. O ângulo geralmente ele varia entre 30 menos 30 e 90 graus. Vamos alocar aqui um ângulo de 30 graus. Digito 30, aperto Enter. Observei que as cotas elas ficaram exatamente naquela posição, mas elas estão com a formatação imprópria, porque ela não está no estilo correto. Então nós temos que selecionar a cota. Nós vemos aqui no menu Annotate, e eu vou utilizar ou a cota 30 mais ou a cota 30 menos para poder acertar essa posição dela. Nesse caso aqui, ó, essa cota aqui ela tem que ser usada o estilo 30 menos. Ressalto que nas videoaulas anteriores eu mostrei como é que a gente faz para criar esses estilos de cota e para editar esses estilos de cota. Como essa cota vertical ela vai ter a mesma característica, a de 2.5, nós vamos com Match Prop, MA, damos um clique em cima da cota, clicamos na outra cota e acertei aqui, ó, a formatação. Essa linha aqui, ó, auxiliar, ela pode ficar aqui com essa representação. O que eu vou apagar é essa linha auxiliar que eu fiz aqui para poder achar aquele ponto de captura. Essa outra linha auxiliar também pode ser apagada. Da mesma forma que essa linha também aqui ela pode ser excluída. Vamos entrar novamente no comando de Medit, digitamos de Med, aperto Enter, vemos aqui na opção oblíquo, selecionamos as duas cotas que a gente quer fazer a edição, aperto Enter, ele vai pedir o ângulo nesse contexto aqui, ele é menos 30, é o ângulo de menos 30. Seguindo o mesmo princípio, vamos acertar essas cotas, que elas não é no estilo Marcelo, deve ser ou estilo 30 mais ou estilo 30 menos. 30 mais não é o estilo, então vamos verificar aqui onde está o estilo 30 menos. Ela está no estilo 30 menos. Essa cota de 1 metro também vai ter a mesma propriedade, então vemos com o comando MA. Vamos clicar em cima da cota, nesse caso aqui, ó, dessa cota de 2, damos um clique na de 1 e ela ficou. Para que ela possa ficar aqui nesse meio, basta que a gente clique na cota, vamos clicar nesse quadrado aqui, ó, e vamos puxar ele aqui, ó, até ele ficar na posição almejada, que é essa opção aqui, ó, que ele vai ficar. Vamos dar o ESC, que acho que o ponto não foi definido corretamente. Vamos desligar o ortogonal para isso. Vamos clicar aqui, vamos ver se tem o ortogonal. O ortogonal ali, ele estava dificultando aquela movimentação. Então, uma vez que eu desliguei o ortogonal, eu consegui acertar a posição dela. E essa cota ela ficou nessa posição aqui. Se quisermos acertar ela, basta que clicamos nela. Clicamos aqui, ó, nesse quadrado aqui, que a gente tem a opção de deslocá-la mais para baixo, mas eu acredito que essa representação aqui está melhor. As outras cotas que aqui estão, nós vamos ter que usar o comando de Med, só que para elas ficarem na posição vertical, nós temos que usar um ângulo de 90 graus. Clicamos na opção oblíqua, clicamos na cota, as duas cotas, apertamos o Enter, ele vai pedir o ângulo nesse caso é de 90 graus. Acertamos a posição da cota, vejamos que as cotas estão exatamente com a mesma formatação que o desenho da direita. Vemos aqui, vamos modificar o estilo de cota, não é o estilo Marcelo, provavelmente ou é o 30 mais ou é o 30 menos. 30 mais também não é. Ela deve estar no estilo 30 menos. Então, essa cota aqui, ó, para ela ter essa representação, nós temos que utilizar o estilo 30 menos. Da mesma forma, acreditamos que essa de 2 também tenha o mesmo estilo, então é só entrar no comando MA, clicamos nessa cota. Não é o estilo 30 menos, porque eu vi que ela ficou com a formatação.
Se ela ficou diferente, então nós temos que selecionar a cota e vir aqui, ó, no campo Annotation e verificar que ela, provavelmente ela está no estilo 30 a mais. Então acertamos aqui, ó, a posição dessa cota de 2 metros. Comando de média, vamos na opção oblíquo, clicamos aqui na cota almejada, apertamos o Enter, ele vai pedir o ângulo, vamos digitar o ângulo de 30 graus, é o ângulo de 30 graus, e agora nós temos que ver qual é o estilo que essa cota aqui vai se ajustar, se é o 30 a mais ou 30 a menos. Clicamos com o botão esquerdo na cota para selecioná-la, viemos aqui, vamos verificar se é o estilo 30 a mais, não é o estilo 30 a mais, provavelmente ela deve ficar com a melhor representação no estilo 30 a menos. Fizemos a cota, essas cotas aqui da altura, do comprimento, da distância entre os centros. Só que o que está faltando? Definir as cotas aqui desses diâmetros e as cotas desse raio que está aqui. O procedimento mais viável para se fazer isso é a gente usar aquela líder. Então tivemos aqui na barra Home, nós vemos aqui, ó, nessa opção líder aqui, ó, nós clicamos, só que antes de usar o líder, nós devemos deixar o ortogonal desligado, clicamos aqui na opção líder, ele vai pedir um ponto, primeiramente eu vou definir aqui, ó, esse raio aqui, ó, eu defino aonde eu quero colocar a minha líder, vou colocar ela nessa posição aqui. Com isso aqui nós vamos definir o valor desse raio aqui. Nesse caso aqui, ó, nós vamos definir como uma altura de 0,40 desse texto, que ele vai ficar melhor. Então, esse líder aqui, ela tem 2 vezes um raio de 1,5. Viemos aqui para fechar o editor de texto. Nesse caso aqui, como ela ficou muito próxima aqui a esse isométrico que está aqui, para a gente corrigir esse erro, nós vamos movimentar esse isométrico que está aqui, ó, à nossa direita, um pouco mais para a esquerda, para que ele não fique, essa cota não fique prejudicada. Comando mover, digito M, vamos usar a seleção crossing aqui. Lembrando que faltou essa aresta aqui, que não foi pega. Da mesma forma, esse arco aqui também que não foi pego. Todo objeto agora foi selecionado. Eu aperto Enter e vou deslocar ele aqui para a nossa direita. Ainda faltou um segmento aqui que não foi selecionado, mas esse arco que ficou aqui, ele não vai... Ficou além, então ele vai ter que ser apagado. Então vamos mover, comando mover, selecionamos todo ele aqui, selecionei essa parte aqui, o arco inferior, a cota que ficou aqui faltando, aperto Enter e vamos deslocar ele para a nossa direita. Essa linha aqui, esse pedaço de arco, ele não nos interessará, vamos apagá-lo. Fizemos aqui a nossa líder aqui, de 2,5. Se nós quisermos ajustar ela, basta que a gente clique nela, selecione e a gente movimenta ela mais para cima, mais para baixo. Ou seja, o usuário, ele movimenta a líder dele na posição que ele achar que é mais conveniente. Então eu tenho aqui os 2 raios de 1,5. Da mesma forma, eu vou utilizar essa líder para fazer a cota dessa circunferência aqui. Viemos aqui na opção líder, vamos dar um clique aqui no círculo, vamos movimentar essa líder aqui para cima e aqui eu vou definir o diâmetro dessas 2 circunferências aqui. Então essa aqui tem 2, lembrando que a altura é 0,4, então nós vemos aqui, ó, no campo altura do texto, definimos ela como 0,4. E aqui nós vamos definir as cotas do diâmetro dessa circunferência. Nós vemos aqui na opção símbolo,
Viemos aqui na opção diâmetro e definimos o diâmetro, que é de 1 metro. Vamos fechar o editor de texto. Uma vez definido o raio e definido o diâmetro, nós já temos a profundidade desse objeto aqui. Lembrando que os dois raios de 2,5 já nos deu aqui, ó, 2,5, 2 vezes 1,5, eu tenho exatamente aqui 3 de raio, que é essa distância aqui, com mais as 2 metros da distância entre o centro, nós temos a profundidade aqui do nosso objeto. Se quisermos ajustar, mesmo procedimento, a gente clica e a gente movimenta aonde ficar melhor. Lembrando que nesse caso, na utilização da líder, o ortogonal deve estar desligado. Acredito que com essa posição aqui nós estamos com uma representação melhor. A mesma forma nós vamos fazer com os círculos aqui da parte superior. Então nós temos aqui o círculo de diâmetro de 5. Eu vou utilizar essa líder aqui para definir aqui, ó, esse diâmetro aqui. Lembrando que eu estou usando uma altura de texto de 0,4. Nós vemos aqui na opção símbolo, clicamos na opção diâmetro. O diâmetro dessa circunferência é 5 unidades. Vou utilizar a líder para definir esse diâmetro e o rebaixo. Viemos aqui, clicamos na opção líder, damos um clique nessa circunferência e aqui nós definimos com uma altura de 0,40, que nós temos aqui o diâmetro de 3 unidades, ou 3 metros, com o rebaixo de 0,5. Fechamos aqui o nosso editor de texto. E aqui nós vamos usar a líder para definir esse diâmetro menor, que é o diâmetro de 2 metros. Clicamos na opção líder, damos um clique aqui nessa circunferência e aqui nós definimos o diâmetro, lembrando que a altura do texto é 0,4 e nós vemos aqui na opção símbolo, na opção diâmetro, nós vamos definir o diâmetro como 2 metros e vamos fechar aqui que nós definimos as cotas. Lembrando que a opção aqui alinhado e as outras opções de cota que nós temos, que é no caso a cota de raio, de diâmetros, elas não funcionam com o isométrico. Para usar esse estilo de cotas, somente com a opção líder e a gente editando o texto. Feito isso aqui, o que acontece? Essas cotas aqui, elas ficaram desproporcionais em relação à líder. Ou seja, nós temos que ajustar o fator de escala do Dimension Scale para que elas fiquem mais ou menos próximas. Então, digitamos o atalho D, ele vai entrar, apertamos Enter, entrou aqui na opção que é o Dimension Scale, nós vamos aqui na opção Modify, primeiro nós vamos editar a cota de 30 menos, vamos aqui na opção Modify, clicamos nela, já entrou no menu Fit, nós adotamos um Fit de 0,15, nesse caso vamos adotar um Fit de 0,12, damos OK, vou fechar, observamos que as cotas que eu fiz o ajuste para 0,12, elas ficaram com a representação melhor. Entramos no Dimension Style novamente, digitamos D, apertamos Enter. A mesma forma que eu fiz com a de 30 menos, eu vou fazer com a de 30 mais. Seleciono a cota de 30 mais, clico aqui no menu Modify. Ao invés do fator de escala ser de 0,15, adotarei um fator de 0,12. Damos OK, vamos fechar. E essas cotas agora elas ficaram com a representação mais apropriada. Com isso, nós finalizamos o desenho desse isométrico com as representações das arestas visíveis, das linhas de centros e com as cotas do mesmo que foi utilizado no enunciado do exercício. O exercício ele apresentava esse isométrico e ele pedia que fosse feito a vista em corte desse objeto.
Agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima videoaula.